Cumprimento o eminente senador Girão pela iniciativa. Agradeço o convite, não só a Vossa Excelência, mas toda a comissão. Cumprimento a todos os presentes, as mulheres, permita cumprimentar na pessoa da minha eminente amiga Bia Kiss, uma brilhante representante do Distrito Federal, e da vítima Bárbara, que está aqui à mesa, vítima do sistema. Cumprimento o Staque, vejo aqui também, o meu deputado federal, Tony, meu irmão em Cristo, que é mais uma vítima. Eu me tornei um ator involuntário de toda essa história. Não tenho redes sociais, os que me conhecem de perto, como a Bia e outros aqui. E no dia 19 de agosto, eu era o corregedor do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal. Eu anunciei que iria aposentar porque, evidentemente, eu não iria cumprir as determinações do senhor Alexandre de Moraes. Eu disse... Eu disse que ele fez uma declaração de guerra ao país, senador Girão, e infelizmente eu estava certo. Ele está, senador Renzi, está guerreando contra o país, está vencendo algumas lutas, mas eu creio que ele não terá a vitória final. A vitória final será do povo brasileiro. Quando nós falamos numa audiência como essa, temos que tomar cuidado para não repetir aquilo que já foi falado, para otimizar o tempo e dar oportunidade a todos. Bem, de tudo que já foi falado aqui, a decisão do ministro de não investigar a verificação feita pelo PL, toda a resistência que já foi colocada desde a intervenção indevida do ministro Barroso aqui no parlamento para não ter o voto auditado, e toda a resistência feita por esses atores, nós podemos ter a seguinte conclusão. Tudo que se faz com prova, não se faz com indícios de prova. Eu não vou falar de direito aqui porque a Bárbara já se mostrou uma grande constitucionalista e processualista aqui na sua manifestação inicial. Mas eu quero citar um artigo do Código de Processo Penal Militar, é o artigo 382, que ele diz o seguinte: indício é a circunstância ou fato conhecido e provado. Todos esses fatos, o senhor perito argentino, o engenheiro que aqui já falou, todos eles já trouxeram fatos inconteste da realidade que nenhum de nós desejávamos. Então, todos isso são indícios, que conclui o artigo, de que induz a existência de outra circunstância ou fato. Então, todos esses indícios que nós já apuramos aqui, induz a circunstância de afirmarmos que as urnas eletrônicas têm problema. Nós não podemos dizer que houve fraude, porque o processo está sendo impedido de ser verificado. Então, olha, eu fui 21 anos juiz de primeira instância e 9 anos como desembargador. Interroguei muitas pessoas. Vou dar 2 exemplos práticos, deputado Felipe, para nós situarmos. Quando no processo civil, uma investigação de paternidade, o menino é a cara do pai. Olha, mas não tem dúvida, é a cara. Olha, olhou, senador Girão, né, senador Reis? É a cara, mas eles namoraram tudo. Enfim, mas o juiz tinha que decidir, olha, parece que ele é o pai mesmo. Mas a evolução
apareceu o quê? O DNA. Que o DNA é prova em contexto, 99,99. No processo civil, quando o investigado, e as advogadas aqui sabem disso, se recusa, deputada Carla, a fazer o exame de DNA, a presunção é contra ele. Agora eu vou para o exemplo do processo penal. Eu atuava em turma criminal agora, antes de aposentar. Muito bem. Quando no exame de trânsito, uso de álcool no trânsito, bebida alcoólica, deputado Gaia, e a pessoa se recusa, ela não pode fazer prova contra si, ela se recusa a fazer o teste do bafômetro, se recusa ao exame clínico, não é? Mas todo mundo está vendo que a pessoa não consegue sequer andar, toda aquela prova, ele poderia ter feito uma prova ao contrário, ter dito, olha, eu fiz o teste do bafômetro e ficou comprovado que eu não ingeri bebida alcoólica. O outro, eu fiz o teste de DNA e ficou comprovado de que eu não sou pai dessa criança. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz ao contrário. Ele que tem os instrumentos para dizer, olha, tudo que vocês estão falando é um absurdo, isso aqui está absolutamente irregular, absolutamente legal, mas o que ele faz? Ele tolhe, impede de que a prova seja realizada. E com esse impedimento de realizar a prova, nós todos, a população brasileira, tem o direito de suspeitar de que tem coisa errada. Essa é uma realidade. Como nós falamos muito de apontar erros e não apontam, e às vezes não apontamos soluções, eu quero apontar uma solução. Eu queria propor ao Senado Federal, à mesa do Senado Federal, aos líderes, que fizessem, tendo junto também senadores como Renzi, como Girão, que estão à frente desse processo, o senador Lazier também, o senador Cajuru, que propusesse uma reunião com os ministros supremos, 11, e dissesse, ministros, chegou, parou, passou do limite. Qual é a proposta que nós fazemos a Vossas Excelências? Encerrem imediatamente os 2 inquéritos ilegais, inconstitucionais, é o 4781 e 4874, salve isso, né? Pare imediatamente e entregue as provas ao Ministério Público, e o Ministério Público vai analisar e ver se alguma coisa que está ali presta ou não, deputado Girão, se presta ou não. Se o Supremo tomar essa aceitar essa proposta, nós começaremos a ter o processo de pacificação do país. Agora, eles não podem, eles terão o benefício de alegarem que, olha, nós não fizemos isso, já deveriam ter feito de ofício. Se o Senado não for até lá, o Senado tem que se mover, tem que chegar até lá para fazer a proposta. Senão eles vão ficar, não, mas ninguém me propôs, eu não podia fazer nada. É possível que eles aceitem? Não creio. Mas tem que haver a tentativa. Por que eu não creio? Porque todas as ações, e aí eu não vou detalhar muito, Gustavo, porque é consenso nacional de que o senhor Alexandre de Moraes já praticou muitos crimes. Usurpação de função pública. Ele exerce, para conseguir uma água, eu agradeço, ele exerce a função de promotor de justiça, de procurador da República, de juiz de direito, então de delegado de polícia, senhor delegado da Polícia Federal, isso é usurpação de função pública. E o Ministério Público, nem se fale do artigo 129 da Constituição, e eu fico abismado que essas pessoas que têm a sua prerrogativa constitucional vilipendiada não representem o Procurador-Geral para dizer, olha, está usurpando a minha competência, porque o artigo 102 diz qual é a competência do Supremo Tribunal Federal.
E, evidentemente, que o que ele está fazendo não está dentro da competência, não está dentro. Infelizmente, o Supremo tem referendado. Pois bem, eu quero trazer, senhores juristas, para a discussão um dado que eu não vi ainda ser tratado, mas eu resolvi tratar, porque eu fui a uma manifestação e quero dizer que não conheço ninguém de lá. Eu voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada, e no domingo resolvi ir e resolvi falar. Na hora que cantou o hino nacional, e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento, e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Muito bem. Muito se fala contra a polícia, seja ela civil, militar ou federal. Enfim, olha, a polícia tortura, faz e acontece. E eu vou ler aqui um artigo, eu vou ler a lei de tortura. A lei muito antiga, 9455 de 97. Diz que constitui crime de tortura, inciso 1, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. No momento que o ministro Alexandre de Moraes coloca empresários, 43 pessoas que estavam lá, Oswaldo Eustáquio, Alain, Carla, todas essas pessoas, dentro do inquérito 4874, Bia, Gustavo, todos. No momento que ele coloca as pessoas dentro do inquérito, essas pessoas estão sob a sua autoridade. A partir daí, elas estão sob a sua autoridade. Eu continuo, estou lendo a lei. Com emprego de violência não é, ou grave ameaça. Gravíssima ameaça. Ameaça de cercear a liberdade ou lhe retirar o patrimônio. Qual ameaça? Retirar a sobrevivência das pessoas, desmonetizando, enfim. Isso é uma gravíssima ameaça que ele está fazendo. Aí continua o artigo. De forma a aplicar castigo pessoal, no meu caso, ou medida de caráter preventivo. É uma medida de caráter preventivo porque está dizendo, olha, eu te coloquei onde não devia, para preventivamente você não praticar um ato que eu reputo, olha, sob ameaça você não praticar um ato que eu reputo como antidemocrático, quando na verdade ele é que está sendo antidemocrático neste país. Mas tem o 4º item deste inciso, o 4º item, ele diz aqui, impondo, vamos ver aqui, intenso sofrimento físico, não é o caso, até é no caso do Oswaldo Eustáquio, intenso sofrimento físico ou mental. Eu ia dizer, senador Girão, senador Reis, vamos convidar aquelas pessoas todas que tiveram redes sociais cerceadas, liberdades cerceadas, patrimônio com Constituição, patrimônio bloqueado, para ficar mais simples, se elas estão tendo algum sofrimento mental.
Se eles chegarem e disserem, não, não estou, eu me desculpo e retiro. Mas ao ouvir a Bárbara, que aqui chorou e mostrou a indignação da violência que ela está sofrendo, eu acho que nem preciso fazer essa pergunta para dizer que eles estão sob intenso sofrimento mental. E eu quero dar o crédito ao deputado Daniel Silveira, porque eu assisti numa entrevista dele, e ele falou, olha, tudo bem, o desembargador pediu a prisão, mas o juiz só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável ou mediante ordem judicial. Mas o artigo 312 do Código... E aqui é um crime inafiançável. O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece como um dos requisitos para decretar a prisão a garantia da ordem pública. Também a reiteração criminosa também é motivo. E é simples, o exemplo da Lei Maria da Penha, quando o homem agride uma mulher, a pena é ridícula, é pena de detenção, devia ser mais forte, mas é de detenção. E quantas pessoas, faça uma pesquisa aqui do Distrito Federal, nas penitenciárias, meu tempo está acabando já? Quanto tempo, quantas pessoas têm com prisão preventiva, para quê? Para que não voltem a delinquir. É isso. Então, eu digo que o senhor Alexandre de Moraes, ele está praticando reiteradamente crimes. Toda decisão que ele profere de forma ilegal é um crime. Se essa decisão está valendo, o crime está acontecendo. Ele decretou, mas já passou, não. Se está valendo, prevalecendo a decisão, o crime ele está acontecendo, né, deputado Zé Medeiros, e é flagrante delito. Mas olha, mas isso aí é de detenção. Bom, qual seria o melhor caminho? O melhor caminho, senhores senadores, senhores parlamentares, público presente, seria o Senado Federal já ter tomado uma providência. O senhor presidente do Senado, com todo respeito, senador do Praxedes, Vossa Excelência está prevaricando. Vossa Excelência está prevaricando. Veja, nós somos pessoas, seres humanos, pelo menos a quase totalidade, que temos que ter temor a alguma coisa. Temor a Deus, temor não ao cumprimento das regras, mas se eu sou um sujeito que tudo que eu fizer, eu tenho a certeza antecipada de que ficarei na impunidade, e se ele não tiver um sentimento, eu não sei nem se eu posso falar, enfim, ele não terá freios. Eu dou exemplo do sinal de trânsito. O sinal está vermelho ali, eu não passo porque eu posso causar um acidente, eu sou responsável, eu não faço isso. Mas se eu passar e for flagrado, eu posso ter minha habilitação retirada. Os senhores ministros supremos, eles não têm medo de nada. Porque eles poderiam temer, o Senado eles não temem, ao contrário, população brasileira. O Senado está numa comissão para modificar a Lei 1079, que é a lei do impeachment, e, pasmem, presidida pelo Lewandowski. Presidida pelo Lewandowski, para que, não vi o anteprojeto ainda, mas para blindar os ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda incluir Forças Armadas nessa história toda. E pressionar os senadores a não se manifestar. Cala a boca, senador. É o que vão fazer. Mais ou menos, é isso. Então, nós estamos no estado de exceção. Nós estamos, brasileiros, no estado de exceção. Todos já disseram isso, rompimento institucional. O vice-presidente da República, Mourão, já se manifestou, futuro senador dessa casa, nesse sentido. E quando nós estamos diante da ruptura constitucional, o que é que nós podemos fazer? Aqui nós temos dois ilustres delegados da Polícia Federal, que sabem que nos crimes comuns a competência é da Polícia Federal para apurar e para julgar do Supremo Tribunal Federal. Eles podem fazer isso? Eles podem fazer isso? A quem recorrer?
Nós não temos a quem recorrer. Por isso que eu digo que a ordem constitucional está rompida e a ordem pública está abalada. A ordem pública foi jogada no lixo. Nós podemos ter uma convulsão social nesse país. Infelizmente, podemos evitar? Poderíamos pelo Senado. Não vai. Mas é triste dizer isso. Que votamos e o senador, o representante e tal. Porque uma grande parte dos senadores quer, mas não funciona. Então eu digo que não há solução. A sociedade brasileira, sofreu um golpe praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao não cumprir a Constituição. E qual é a solução constitucional? Tem o presidente da República invocar o artigo 142 da Constituição para dar legitimidade às Forças Armadas para agirem. Vejam, tem muitos pedidos, Forças Armadas e tal. No momento que nós estamos com fragmentos da Constituição ainda em vigor, se as Forças Armadas agirem de ofício, vai ser colocada como um golpe, embora seja um contragolpe. Mas se o presidente da República convocar, não, porque ele está exercendo o seu poder constitucional de utilizar para garantir a ordem pública. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E para concluir, senador Girão, eu vejo que com a composição atual do TSE, não tem solução. Imagine que o TSE fez uma resolução que dá poder ao próprio presidente de fazer tudo. Foi para o Supremo, para o Procurador-Geral da República, ingressou com a medida apropriada, foi para o Supremo. Quem votou lá? Os 3 ministros que votaram no TSE, Carmen Lúcia, Alexandre Moraes, Lewandowski, votaram também lá no Supremo. Isso está errado, não tem a quem recorrer. A população está entregue. Então, o presidente da República tem até o dia 31 de dezembro, e todos nós temos que ter paciência, para exercer o seu papel constitucional. Se ele não o fizer, chegaremos 1º de janeiro e aí a rua vai dizer o poder que o povo delegou para que o parlamento exercesse, o parlamento não está exercendo. Então, o povo, eu acho que do estágio que nós estamos, poderá exercer diretamente. E nós não sabemos onde o nosso país vai parar. Eu falo isso, senhoras e senhores, com muita dor no coração. Muita dor no coração. Eu larguei minha carreira, eu poderia ficar mais 8 anos no tribunal, mas eu não poderia participar desse processo, dizer, olha, eu fui um corregedor da Justiça Eleitoral e carimbei decisões absolutamente ilegais. Vai agora para concluir mesmo agora é de verdade. O Brasil comemorou 200 anos de independência há dias atrás. Nós fomos novamente colonizados por um império chamado Supremo Tribunal Federal. Basta esperar quem será que dará um novo grito de independência ou morte. Muito obrigado.